Hare Krishna, bom dia. Eu sou o Lila Das, aqui do Yatra de Porto Alegre, e hoje vamos estudar o verso 13, canto 3, capítulo 4, verso 13, Srimad Bhagavatam. Vidura aproxima-se de Maitreya. Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayada Madhava Jaya Kunja Bihari Jayada Pura Maya Proktam Ajaya Nabye Padme Nishanaya Mamadi Sarge Gyanam Paramam Mahimavabhasan Yat Surayo Bhagavatam Vadanti. Pura, antigamente, Maya por mim, Proktam foi falado, Ajaya, a Brahma, Nabye, do umbigo, Padme, no lótus, Nishanaya, aquele que está situado em Mama, meu, Adi Sarge, no começo da criação. Gyanam, conhecimento, Param, sublime, Mat Mahima,
minhas glórias transcendentais, avabhasan, aquilo que esclarece, yat, que, surayaha, os grandes sábios eruditos, Bhagavatam, Srimad Bhagavatam, Vadanti, dizem. Tradução e significado de Srila Prabhupada. Ó Uddhava, no milênio de Lótus de antigamente, no começo da criação, eu falei a Brahma, que está situado no lótus que cresce de meu umbigo, sobre minhas glórias transcendentais, que os grandes sábios escrevem sob a forma do Srimad Bhagavatam. Significado: a explicação sobre o Eu Supremo, que foi dada a Brahma e já foi explanada no segundo canto dessa literatura, é esclarecida mais detalhadamente nesta passagem. O Senhor disse que a forma concisa do Srimad Bhagavatam, que foi explicada a Brahma, destinava-se a elucidar sua personalidade. A explicação impessoal destes 4 versos encontrados no segundo canto é anulada aqui. Sridhara Swami também explica a esse respeito que a mesma forma concisa do Bhagavatam relacionava-se aos passatempos do Senhor Krishna e nunca esteve destinada à complacência impessoal. Namo Vishnu Paraya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Tirumine Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dutsa Siddhanta Naste. Nasci na mais obscura ignorância, meu mestre espiritual está iluminando os meus olhos com o archote do conhecimento. Por isso, lhe rendo minhas mais humildes e respeitosas reverências. Om Agyana Timirandasya Gyanam Jana Chalakaya Chakshurum Miritam Abjena Tasmai Shri Guravei Namah. Então aqui, quem está falando é Krishna. Krishna está fazendo uma revelação para Uddhava. Como Krishna fala no Bhagavad Gita, eu posso lembrar todas as minhas existências, mas você esquece, você que é uma entidade viva, esquece. Aqui, por exemplo, Uddhava está sendo informado que esse conhecimento do Bhagavatam, que foi assim falado, revelado, explicado em 4 versos, foi falado, Krishna fala, eu revelei esse conhecimento para o Senhor Brahma. Aqui nós entendemos que é no momento que o Senhor Brahma teve o darshan de Narayana. Depois de Brahma praticar austeridade, depois de ele estar preparado, Narayana se revelou para ele, e aqui ele está se descrevendo como a pessoa suprema, uma personalidade, que aqui está explicado claramente que o Srimad Bhagavatam se destina a descrever as atividades de Krishna, os passatempos de Krishna. A ênfase é o aspecto pessoal. E aqui no significado está explicado que esses 4 versos que foram ensinados para Brahma, eles foram depois deturpados com uma interpretação impersonalista. E aqui, como sempre, Prabhupada enfatiza que esta declaração que é uma prova de que Deus é pessoal. E, na verdade, quem estava diante de Brahma? Narayana, uma personalidade. Narayana estava explicando isso. Vemos que Brahma mereceu essa revelação, e esse é toda a metodologia de Bhakti Yoga, em que essa verdade que transcende o alcance da razão, que transcende o alcance da filosofia, ela é compreendida quando ela mesma se revela. Então isso acontece quando se transcende o estágio de Jnana. O método epistêmico é diferente. Que a epistemologia ela se divide em 3 estágios, segundo os Vedas.
segundo a ciência e a filosofia ocidental, são apenas o primeiro e segundo estágio, que é o empírico e o racional. Mas no processo de obter conhecimento védico, nós temos o processo da revelação. Esse processo de obter conhecimento através da revelação já implica numa relação pessoal. Por isso que os filósofos impersonalistas não podem compreender que Deus é pessoal. Então aqui está sendo citado esses 4 versos. Esses versos aqui, eles são do capítulo 2. Do capítulo 2. Aliás, canto 2, capítulo 9. E são os versos 33, 34, 35 e 36. Que eu acho interessante ler esses versos, porque eles são o Siddhanta, a essência do Srimad Bhagavatam. Porque podemos entender aqui que quando Narayana explicou esse conhecimento para Brahma, ele não citou os 17 mil versos, ele citou esses 4 versos que são a essência do Srimad Bhagavatam, e entendemos que todos esses demais versos são um desdobramento desses versos, 4 versos essenciais. Então, por isso, entendemos também que Brahma ele deu início à nossa Sampradaya, que esse conhecimento que foi transmitido para Brahma tem sido transmitido através de uma sucessão discipular, e depois de tantos milênios, que é muito tempo, na verdade, né? Porque se o universo está na metade da sua idade e o universo tem 311 trilhões de anos, isso aqui foi falado a Brahma há 150 trilhões de anos. Imagina como isso é antigo, né? Como a verdade ela se sustenta, transcende o tempo. Então, o verso 33, Brahma, aqui Narayana está falando para o Senhor Brahma. Brahma sou eu, a personalidade de Deus, que existia antes da criação, quando não havia nada além de mim. Tampouco havia natureza material, a causa desta criação. Aquilo que agora vês também sou eu, a personalidade de Deus. E após a aniquilação, o que permanecer também serei eu, a personalidade de Deus. Então, o significado desse verso é que nós temos que entender que Brahma ele tem a missão de criar as formas do universo. Então, ele está dentro do contexto universal, dentro da manifestação cósmica, e dessa forma ele estaria condicionado às leis da natureza, ao tempo e espaço, a como as coisas acontecem aqui nesse universo. E aqui Krishna, Narayana, quer que ele entenda que ele já existia antes dessa manifestação, que está agora presente diante de Brahma como pessoa, e depois, quando acontecer a aniquilação, porque tudo é cíclico na matéria, ele continuará existindo. Então, isso está explicando o aspecto transcendente do Senhor e a sua existência independente da manifestação cósmica. Essa informação é muito importante para o Senhor Brahma, porque Brahma está aqui dando início a Sampradaya, ele é o mestre original, depois para Narada Muni, Vyasadeva, Chaitanya, todos que estão nessa sucessão discipular estão transmitindo essa verdade. E essa verdade de que Deus ele é transcendental à manifestação cósmica, ele não depende da manifestação cósmica. Inclusive ele nem atua diretamente para a criação, manutenção, destruição. A não ser como Narayana, mas o processo da criação é outorgado a Brahma. Então esse é o significado desse primeiro verso, não é? Que a existência da personalidade de Deus transcende o tempo e o espaço, a duração
e a natureza desse universo. O verso 34. Ó Brahma, tudo o que parece ter algum valor, mas não está relacionado comigo, não tem realidade. Fica sabendo que isto é minha energia ilusória, aquele reflexo que parece estar na escuridão. Então aqui ele está apresentando um critério sobre o que é real e o que é irreal. E interessante que é bem dentro dos critérios do personalismo Vaishnava. Porque para o impersonalista tudo é Maya. Toda manifestação é Maya para eles. Toda manifestação é ilusão. Mesmo quando Krishna vem como um avatar nesse mundo, ele considera que o aspecto impessoal assumiu uma forma pessoal temporária para transmitir o conhecimento, para interagir aqui nesse mundo. Mas aqui o critério de um Vaishnava é de que aquilo que não tem relação com Deus é irreal, é ilusório. Aquilo que tem relação com o falso ego, com o eu e meu, é muito interessante que você pode ter, por exemplo, aqui eu tenho o harmônio. Tá? Esse harmônio, o que eu cantei, o meu serviço aqui, meu trabalho aqui, ele tem relação com Krishna, com Deus. Mas ele poderia não ter relação. Por exemplo, toda a música, todo o instrumento que é usado a serviço do falso ego, ele é considerado ilusório. Quer dizer, ele existe, mas ele é temporário, então ele não se sustenta como verdade universal, como verdade eterna. Não tem conexão. Então, tudo que é material nesse mundo, dentro dessa manifestação, ele pode ser usado a serviço de Krishna ou a serviço do falso ego. Então, o que é usado a serviço de Krishna, ele é real. Ele tem conexão com Krishna. Tá? Ele tem realidade, como Krishna fala aqui. Tudo que pareça ter algum valor, mas que não... Sim, porque as coisas para nós, na perspectiva do nosso falso ego, podem ter muito valor. Tá? Nesse mundo, por exemplo, as opulências, né? Todos procuram por essas opulências. Tem muito valor para alguém ser belo, tem muito valor para alguém ser rico, poderoso, famoso. Isso tem valor na perspectiva, nos valores do falso ego. Mas se isso tudo não tem conexão com Krishna, está no mundo da ilusão. Isso não vai se manter. Então, se você tem erudição e você usar isso para o seu autoengrandecimento, é ilusão, é ilusório, é temporário, não vai se sustentar. Mas se você tem erudição e conhecimento e usa para Krishna, assim é a riqueza, a beleza, a fama, para servir Krishna, tem conexão com ele e já tem o efeito perene. O resultado disso é muito interessante, porque tudo mais é um reflexo pervertido. É como, por exemplo, uma árvore que reflete sua imagem num lago de águas plácidas. Aquela imagem, ela não é diferente da árvore num sentido, mas ela é ilusória, porque é apenas um reflexo. E Krishna manifesta suas opulências nesse mundo. E é muito interessante que as opulências de Krishna, elas estão na plataforma metafísica, transcendental. Mas se você tem acesso a isso e usar para servir a Krishna, isso é Padasevana, que Lakshmi Devi personifica Padasevana. Padasevana significa oferecer
o que você tem, servir Krishna, aos pés de Krishna, com aquilo que você possui, como Lakshmi Devi. Lakshmi Devi tem todas as opulências e ela serve Krishna com essas opulências. Então, essas opulências, elas são transcendentais, elas são espirituais, são as próprias opulências de Krishna. Mas essas opulências que se manifestam aqui nesse mundo como reflexo, quando não usadas para servir a Krishna, elas estão no mundo da ilusão, aqui na matéria. Nós podemos entender essa diferença, embora pareça ser a mesma coisa, mas há muita diferença. Porque quando você usa para o seu falso ego, para o seu engrandecimento, isso vai acabar com a sua existência nessa vida. Então existem duas, como eu estava falando antes, essas opulências estão no plano metafísico, elas não são temporárias, elas são a energia de Lakshmi, isso é muito interessante, e elas existem para servir a Krishna. Mas como nós temos livre-arbítrio, podem ser usadas para servir a nós ou para servir a Krishna. Por exemplo, a beleza. A beleza é eterna ou ela é temporária? Então, vamos refletir sobre isso. Uma pessoa manifesta a beleza. Uma flor manifesta a beleza. Um cenário natural manifesta a beleza. Essa beleza, numa pessoa ou numa flor, não é eterna. Porque tanto essa flor como a pessoa não conseguem manter essa beleza para sempre. Essa beleza ela atua permanentemente naquela pessoa, naquela paisagem, qualquer coisa. Mas quando ela deixa de existir de uma pessoa, pelo processo de envelhecimento, a morte, tudo isso, na juventude essa beleza se manifesta no seu esplendor máximo. Como numa flor, existe um momento de uma rosa em que você pode ver que a beleza está no seu esplendor. E na mesma roseira você vai ver flores que ainda não desabrocharam e flores rosas que estão despetalando-se. Então, quando essa beleza se manifesta, você pode contemplar, admirar, mas essa beleza deixará de existir naquela pessoa, naquele objeto, seja lá o que for, mas vai se manifestar em outra pessoa, em outro momento. Então a beleza, ela nunca deixa de existir. Ela pode deixar de existir numa pessoa, num fenômeno material, mas em si ela nunca deixa de existir. Então, a beleza é eterna, é uma energia do Senhor. Assim é a verdade. A verdade, o bem, a felicidade, existem aspectos, energias que são eternos e que se manifestam nesse mundo temporário, que nós podemos fazer uso temporário disso. E aqui esse verso está explicando isso. Que para que algo tenha realidade, essas opulências que são uma providência divina. É muito interessante, né? Que Santo Agostinho, ele definia a providência divina como a facilidade que Deus nos dá através das suas opulências, que são eternas. A verdade, a beleza, o poder, a fama. Essa é a explicação interessante, né? Então, Krishna te dá todas essas opulências. O conhecimento, aqui nós temos o Srimad Bhagavatam. Isso aí é providência divina. Krishna dá o alimento, mas dentro dessas facilidades da providência divina, nós ainda temos o livre-arbítrio de usar isso para o nosso falso ego ou usarmos isso a serviço do Senhor, que ali está na perspectiva correta, na sua finalidade. Interessante, muito profundo esse verso. Então vamos ler agora o verso. Eu vou ler o 35, né? Interessante que tem significados muito longos.
nesses 4 versos, obviamente, né, Prabhupada, ele aqui busca evidências das escrituras para comprovar as afirmações. Ó Brahma, por favor, fica sabendo que os elementos universais entram no cosmos e ao mesmo tempo não entram no cosmos. De modo semelhante, eu mesmo também existo dentro de todas as coisas criadas e ao mesmo tempo estou fora de tudo. Muito interessante isso. Ele faz uma analogia, né? Que fora do cosmos existem elementos materiais como matéria-prima, né? Eu considero que seja uma Mahatátua, né? Mas eles também existem dentro do universo, que dão substância às formas, né? Porque aqui, quando essa matéria, terra, água, fogo, ar, éter, ela entra no universo, ela assume formas. Então existe uma combinação da forma com a matéria. Isso, Aristóteles explicava isso, ele chamava isso de sínolo. Você não vai ver uma forma sem matéria, nem a matéria sem forma. Mas aqui Krishna está explicando que a forma existe independente, aliás, a matéria existe independente da forma. Mas essa analogia é para explicar 2 aspectos da verdade absoluta. Krishna está dentro desse universo. Isso é um aspecto imanente. Ele está como Brahman pessoal, ele está como Paramatma, ele pode entrar aqui como um avatara, mas ao mesmo tempo ele está fora do universo, ele existe, ele coexiste fora do universo na sua forma transcendental. Então aqui é o aspecto imanente e transcendente de Deus. Porque isso aqui respalda a primeira afirmação que Narayana faz a Brahma de que antes e depois da criação ele existe. Então esse aspecto da imanência, da transcendência de Deus, ele é muito abordado na filosofia. Por exemplo, Spinoza, ele é um panteísta. A linha filosófica do panteísmo defende que Deus é completamente imanente, que Deus é a própria manifestação cósmica, que nós chamamos de forma universal. Não existe um Deus transcendente. Existe só a manifestação, aquilo que é manifesto, só o universo, o mundo material, e são nós que pertencemos a isso, as formas, montanhas, tudo isso são aspectos desse Deus. A interação que existe em tudo isso é a própria dinâmica divina. Então essa é uma linha filosófica panteísta, existem muitas linhas panteístas, né? O budismo, o taoísmo, a Umbanda, tem muitas linhas panteístas. E existem as linhas filosóficas transcendentais. Agora veja que nós defendemos a onipresença de Deus, tanto na sua imanência como na sua transcendência. Então é isso que está sendo explicado aqui nesse verso. Eu mesmo também existo dentro de todas as coisas criadas, né? E ao mesmo tempo estou fora. Então, a imanência e a transcendência. Vamos ver agora o verso 36. A pessoa que busca a suprema verdade absoluta, a personalidade de Deus, deve de certo empreender essa busca em todas as circunstâncias, em todo o espaço e tempo, tanto direta quanto indiretamente, até este ponto. A pessoa que busca a suprema verdade absoluta. Na verdade, nós, como seres humanos, como almas condicionadas, consciente ou inconscientemente, estamos buscando pela verdade. A verdade, a ideia da verdade, ela permeia, ela existe
inata em todas as tradições, em toda a história da humanidade, a busca da verdade suprema, né? Uns chamam de Deus, outros podem chamar de verdade universal, porque nós temos aqui nesse mundo a experiência da impermanência. Nós temos a experiência da impermanência, temos a experiência da imperfeição, mas mesmo assim temos de uma forma natural, inata, intrínseca, a ideia da perfeição e a ideia da verdade, daquilo que é verdade. A ideia da felicidade perfeita. Essas ideias, né? Platão falava isso, o mundo das ideias, né? De que tudo que nós temos aqui provém do mundo das ideias, e nós também defendemos isso, no sentido de que o que tem aqui é um reflexo pervertido do que existe no mundo espiritual. Então existe, a nossa experiência aqui nesse mundo é de imperfeição. Mas temos a ideia da perfeição. E de onde vem essa ideia da perfeição? Temos a ideia de uma felicidade plena, né? Então, mais do que os filósofos possam defender de que essa busca pelo permanente, busca pela verdade suprema, a busca pela felicidade, isso tanto é transcendente no sentido de provir de Deus, como é um atributo, um predicado natural da entidade viva. Porque a definição ontológica do ser é que nós somos Satitananda. Então, somos Satitananda. Na condição da impermanência, não podemos experimentar felicidade, satisfação. Na condição da ignorância, não podemos experimentar satisfação. Na condição do sofrimento, não podemos experimentar satisfação. Então, existe uma busca pelo ser. Existe uma busca por essa verdade, por essa perfeição. Todos estão, consciente ou inconscientemente, alguém pode estar na mais profunda ignorância, mas ele está buscando resgatar aquilo que ele é, aquilo que ele já tem, Satitananda. E a fonte de tudo isso é Deus, é Krishna. Então nós vemos na história da filosofia como os filósofos buscam, a meta da filosofia é isso, a meta da filosofia. Desde os pré-socráticos, só que os pré-socráticos buscavam essa verdade universal na matéria. Por isso eles eram considerados filósofos da física. Né? Tales de Mileto considerava que era água essa verdade, que tudo provinha da água. Né? Anaximandro considerava que era uma substância imaterial, que a gente pode entender que é o Brahman, né? Do qual tudo provém. Depois, Anaxímenes explicava que isso vinha que tudo vinha do ar e assim, outro do fogo, Heráclito. E assim, depois, filósofos que sofisticaram mais essa busca, como Sócrates, Platão e Aristóteles, já buscaram causas metafísicas, se aproximando ainda mais. E na patrística, depois vamos ver os teólogos cristãos, principalmente como Santo Anselmo, Santo Agostinho, e buscavam essa verdade. Toda a filosofia é uma história da busca de uma verdade universal, dessa busca. E aqui, Krishna está falando nesse verso que a pessoa que busca a suprema verdade absoluta deve empreender essa busca em todas as circunstâncias, apresentando a própria meta da nossa existência. Nós estamos buscando uma busca daquilo que não temos. Quer dizer, temos em essência, mas na condição
de almas condicionadas, não podemos ter acesso plenamente disso. Então, essa busca é histórica. E um ponto interessante é que a maior parte dos filósofos chega a uma compreensão racional da existência de Deus. Só que essa compreensão que os filósofos têm, que é fruto da razão, é um Deus necessário. Um Deus necessário para que tudo possa existir. Sócrates considerava que, porque Sócrates ele contra-atacava os sofistas, que eram relativistas, que achavam que a verdade é relativa, não existe verdade absoluta, cada um tem sua verdade, ponto final. Mas Sócrates entendia que existe uma verdade universal. Já Platão entendia que existe uma verdade e uma perfeição superior, que ele apresentou o mundo das ideias, e a ideia do bem era o que ele considerava ser Deus, né? Existe a ideia do bem que provém de alguém que manifesta essa bondade. Depois ele falava do demiurgo, que se refere a Brahma, nós podemos ver, que ele manifestava essas formas perfeitas na matéria. E aí essas formas vão se manifestar no mal da bondade, paixão e ignorância. E Aristóteles é muito interessante porque quando Aristóteles ele apresentava as 4 causas da manifestação de tudo que é manifesto, 2 delas elas tinham causas transcendentais. Para que algo exista, ele tem que ter a matéria, tem que ter a forma, então tem que ter alguém que criou e que tem que ter uma finalidade. Sobre alguém que criou tudo isso, então ele apresentava o primeiro motor imóvel, ou a causa, né? Causa de todas as causas, que nós temos naquele mantra Govinda Adi Purusha, no mantra que Krishna explica, eu sou a causa de todas as causas. E Aristóteles aqui, ele explicava que uma causa gera outra causa, numa cadeia infinita de ação e reação, mas a primeira ação ela deve ser incausada, senão esse retrocesso infinito de causas e efeitos não chega a uma origem. Então, ele diz que tem que ter um ser criador, uma verdade que cria tudo isso, que dá o primeiro impulso, e tem que ter uma finalidade para tudo isso. E a finalidade ele apresenta como esse ser para o qual todos se aproximam, que nós chamamos de Krishna, não é? Esse ser que atrai a todos pelas suas opulências. Agora é muito interessante que para dar um passo epistêmico além do alcance da razão, aí é que tem um ponto interessante. E estudando na filosofia patrística, né, o expoente máximo dessa teologia da antiguidade, a filosofia ela se divide na antiguidade, na filosofia medieval. O expoente máximo é Santo Agostinho. E se nós estudarmos o processo de Santo Agostinho de buscar a verdade, isso está no livro do livre-arbítrio. É muito interessante, porque tem muito a ver com o Vaishnavismo. E é um exercício para o filósofo, né? Todo Brahmana, ele tem esse exercício de olhar para todos os lados e buscar a essência, ele tem que separar a essência. Então, quando lemos no processo, na busca de Santo Agostinho, vamos ver algo bem interessante. Na busca dessa verdade aqui. A pessoa que busca a suprema verdade absoluta. Não são só os devotos que buscam a suprema verdade absoluta. Dentro de outras linhas religiosas, muitos religiosos sinceros se dedicam a buscar essa verdade. Então, o que Santo Agostinho considerou numa progressão, ele considerou que
existe uma hierarquia, que são os objetos dos sentidos, nós podemos chamar, né? Que existe a manifestação da matéria, em que todas essas formas elas têm apenas existência. Mas tudo isso é mutável. Tudo que nós vemos, a manifestação cósmica, a matéria, tudo isso é mutável. Depois, acima, existem seres que existem e que têm vida, como as plantas e os animais, por exemplo. Mas acima dessa categoria existem aqueles que existem, que têm vida e que possuem a faculdade da razão. Faculdade da razão. E existe uma hierarquia no sentido de que os sentidos controlam os objetos dos sentidos, a mente, que é a faculdade de escolher, né? Gosto, não gosto, né? Ela controla os sentidos e a razão, a inteligência pode controlar a mente. Mas o que controla a inteligência? O que está acima da inteligência? O que pode iluminar a inteligência? Que pode dar a sabedoria, o verdadeiro conhecimento? Porque, como eu disse, nesse mundo nós temos acesso a todas as opulências, né? Mas o que faz você entender como você deve usar essas opulências? E de quem pertencem essas opulências? Tá? Causa, quem é a causa e a quem pertence. É justamente essa compreensão que irá desfazer o nó que nos prende aqui nesse universo, que é o falso ego, o eu e meu. Mas será que a nossa razão condicionada pode dar esse passo a ponto de dar essa compreensão? Aqui, um dos significados muito interessantes, o Prabhupada ele explica que mesmo com toda a filosofia nós não podemos entender Deus. Mesmo os devotos não podem entender Deus na totalidade, mas entender a nossa relação com Deus e sairmos de uma condição simplesmente contemplativa, é preciso ter um procedimento, uma abordagem. E Santo Agostinho se perguntava, existe alguma coisa que não é temporária nesse mundo? A matéria, as formas materiais, tudo é temporário, os sentidos são temporários, a mente está na temporalidade, a inteligência é mutável, né? É mutável. Você pode ver que dentro da filosofia da ciência, você aceita um paradigma da ciência, depois já muda, e um sucede ao outro. Então a inteligência, se ela não tem um parâmetro, ela é flutuante e instável. Como o Krishna diz, ela é dividida em muitos. Então, o que Santo Agostinho analisou, se perguntando, tem alguma coisa nesse mundo que é permanente, que é perfeita? E primeiramente ele encontrou os números, a matemática. Porque 2 mais 2 são 4, 3 mais 3 são 6, 12 mais 12, 24. Essa verdade, ela sempre foi uma verdade matemática em qualquer povo, qualquer raça, qualquer momento histórico. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, sempre. Seja lá quem for que abordar essa verdade, é 180 graus. 360 graus são os graus de uma circunferência. Essas verdades matemáticas, tão apreciadas pelos cientistas e pelos filósofos, são a única coisa aqui na matéria, desse mundo, que são permanentes, que são perfeitas e imutáveis. É uma espécie de essência dos princípios da matéria. Mas acima disso, existe a ideia, que eu já falei antes, a ideia da perfeição. E é interessante que essa ideia da perfeição, ela não surge de uma experiência que nós possamos ter aqui nesse mundo, porque tudo é imperfeito, nós não temos um parâmetro. Então, como surgiu a ideia da perfeição? A ideia de uma felicidade plena, a ideia do que é eterno.
Que isso tudo, na verdade, vem numa espécie de intuição da nossa essência, que é Satchitananda. Então, Santo Agostinho que entendeu que esses valores que são que fazem alusão ao que é perfeito, que é permanente, em nós, eles provêm de alguém, de uma fonte que tem essa perfeição, que tem essa felicidade plena, que é eterno. Então, esse ser supremo é de onde provém essa verdade. Mas como eu faço para ter acesso a esse ser supremo? E aqui tem um ponto muito interessante, que é justamente o que nós, devotos, temos como método para se obter essa verdade suprema, que é o que chamamos de serviço devocional. Então, Santo Agostinho entendeu que, como essa verdade é superior a nós temos que nos submeter a ela. Temos que nos submeter. Por isso que sempre que Santo Agostinho vai abordar no seu livro Confissões, por exemplo, um tema mais profundo, ele faz uma oração, uma glorificação a Deus, porque ele está pedindo inspiração, revelação. Assim como aqui nós vemos nesse capítulo, por que Brahma foi revelado a ele esses 4 versos essenciais do Bhagavatam? Porque ele estava na atitude correta, ele praticou austeridades, ele se purificou, e então a verdade foi revelada. E Santo Agostinho ele tem essa compreensão de que nós temos que orar para essa verdade, temos que meditar, temos que suplicar, como ele apresentava. 13 minutos. E isso é muito interessante, porque é a nossa metodologia. Só que, claro, dentro do Vaishnavismo, existe uma revelação muito, muito mais rica de como é essa verdade que se revela a seu devoto. Seus passatempos, suas atividades. E é o que isso é o Bhagavatam, né? A revelação de todas as suas... Deus na sua forma mais íntima. Não apenas Deus como todo-poderoso, Deus como todo benevolente, o infinito, Deus como onisciente, onipotente, apenas atributos de Deus. Mas dentro do Vaishnavismo, e é o que fizemos aqui no Bhagavatam, estamos sabendo como ele é, onde é sua morada, que relação podemos ter com ele. Então isso é muito mais profundo. Então já faltam 12 minutos, todas as glórias a Srila Prabhupada. Agradecemos ao convite, Prabhupada Vyoma, Harinath. É sempre uma satisfação podermos pertencer a esse programa. Então vamos ver aqui se eu consigo ler. Palguna Das Francisco. Jai Palguna, Hare Krishna, tudo bem? Jai Lila Das, junto com Lokashakshi Prabhu, os mais eruditos do Brasil. Que bom que temos a internet e assim podemos nos associar com alguns bons devotos. Exatamente. É o que eu faço, né? É o que eu faço, escutar esses bons devotos, né? Todos esses devotos para Vyoma, Lokashakshi, e assim podemos aprender. A internet é um recurso importante. A internet é neutra, né? Podemos usar para uma boa causa como para uma... Mas isso exemplifica o que estávamos falando antes. Que isso é uma energia de Deus, é uma possibilidade, é uma opulência. Então o devoto usa isso para Krishna. E aqui o Palguna está justamente fazendo menção a isso. Como o devoto tem esse recurso. Em tempos muito antigos, para você buscar um conhecimento, os livros eram muito raros, né? Tudo era escrito antes da imprensa de Gutenberg. Os livros eram escritos tudo à mão pelos copistas, né? E era muito raro ter um livro.
Hoje em dia, atualmente, com a internet, nós não temos só um livro, nós temos uma biblioteca, nós temos toda a informação. E isso é uma facilidade para nós. Então temos que aproveitar isso. E vejo que o movimento Vaishnava faz bom proveito disso. Magali R. Petri. Reverências para Bolila Das, todas as glórias aos devotos eruditos. Hare Krishna. Mataji Magali, né, que é muito querida para nós aqui, que esteve ajudando aqui a adoração das deidades, né, muito dedicada, né, a isso. É uma revelação assim de uma boa devota, né? Hare Krishna. Palguna Das Francisco. Aqui em Goiânia temos a deficiência de devotos. Tem alguns simpatizantes. Aqui tem um grande amigo e devoto, Jai Lakshmana, ser humano de primeira classe que me associo constantemente. Vamos ver aqui. A internet, Zap, Face, me possibilita conectar com outros bons devotos. Então, hoje em dia, não podemos ter a desculpa de que não, porque estamos morando num lugar de recôndito, não podemos ter associação. Isso é uma bênção, podemos ter essa associação através da internet. Sérgio Azevedo, Hare Krishna. Então, acho que não tem mais nenhum comentário. Pelo menos eu não estou vendo aqui. Então, Jai, todas as glórias, a Srila Prabhupada, Hare Krishna.